Olá pessoal, muito bom dia a todos vocês. Hoje aqui na nossa reflexão nós vamos falar sobre a lei de causa e efeito. Causa e efeito existe? Nós aprendemos, né? Algo muito bacana a respeito disso. Olha, toda causa tem um efeito e tudo mais. Ok, mas isso é um princípio básico da coisa, né, para que nós possamos entender de uma forma ali diferente, né, para você começar a interagir a respeito daquilo. Depois de um tempo, você começa a observar, nós vamos aprofundar um pouquinho hoje a respeito disso, que não tem nada tem uma causa. Poxa, mas como assim? Você teve um efeito, teve uma causa lá atrás. Esse princípio básico traz para a gente, né, uma situação em que você fala, pô, essa causa aqui, ó, teve esse efeito aqui atrás. Só que esse efeito aqui atrás, a gente não vai a fundo, perdão, essa causa, né, aqui atrás, a gente não vai a fundo daquilo para ver aquele efeito. E aí você vai entender, pelo menos eu vou tentar nessa meia horinha aqui, 20 minutos, meia horinha que eu tenho com vocês, para trazer essa visão mais ampliada de causa e efeito. Quando você só põe uma causa, fala assim, ó, aqui tem uma causa e essa causa aqui, ó, o que causou isso aqui foi isso, né? Então esse efeito tá ali assim. Você não consegue entender o que está por trás disso. E o que está por trás disso são processos. Tudo é processual. Se você observar bem, né, parar, porque a cabeça ela tá já configurada para causa e efeito. Mas se você começar a entender os processos da vida, você vai ver que a coisa ela é bem maior. E que causa e efeito é um negócio muito básico, muito simples e que não traz para a gente toda essa sabedoria, todo esse conhecimento a respeito da vida, daquilo que traz para a gente. Então, sabe, olha, eu não fui na praia porque estava chovendo, né? Eu fui ali, desci, fui lá pro litoral, mas quando eu quis ir usar a praia estava chovendo muito, então eu não pude ir. Então teve uma causa ali e o efeito foi eu não poder ir. Claro que isso aqui é um exemplo muito simples, mas se você começa a ir aprofundar um pouco mais, você vai observar, por exemplo, nós estamos numa época aí, né, de pandemia e tudo mais. Então tem uma causa. A causa é um vírus, né? E o efeito? O efeito é a doença, é a contaminação, é a morte em muitos casos. Porém, você vê que tem pessoas que essa causa não traz tanto efeito. Então a lei de causa e efeito, ela depende, não é para todo mundo. E só nisso você já começa a ampliar um pouco. Eu sei que a cabeça ela vai estar ainda fechada naquilo que, né? Ah, mas tem isso, tem aquilo, tem uma série de fatores ali. Tudo bem, você tem esse pensamento ali. Mas você começa a observar que a causa, ela é um processo. E através desse processo, você vai gerando outras situações ali na frente, porque está tudo, absolutamente tudo interligado. Não tem apenas uma única causa, porque quando você pegando esse mesmo embalo aí, você vê que quando você está doente, você tem qualquer tipo de doença, não é só uma situação que você cura aquilo. Você passa por um processo. São várias coisas, são às vezes vários tratamentos, várias medicações, vários processos, a alimentação, o sono, às vezes uma atividade física, né, um relaxamento, enfim, tem uma série, a fisioterapia, tem uma série de situações que formam esse processo para que você atinja a cura. Não é só uma causa e só um efeito. Então, isso tudo você começa a observar que o processo ele é muito importante dentro da nossa existência. E se você começar a entender a causa processual, todos esses processos que vêm por trás disso, você começa a entender melhor a vida. Você começa a entender melhor o que acontece com você e o que acontece com o mundo aí fora. Porque a gente lança no automático. Então eu venho uma crítica, eu coloco uma crítica, eu falo e aquilo, porque aquilo é muito diferente para mim. Então, dentro dos meus moldes, dos meus padrões aqui, aquilo não existe. A gente vê o próprio homossexualismo hoje é uma coisa que as pessoas têm gente que não se conforma com aquilo.
E não, é homem, mulher é mulher, e homem só se relaciona com mulher e tal. Então, quando você fala disso, a pessoa ela não entende. Ela não consegue, porque ela está formada ali dentro de um padrão. E é um padrão não só aqui, é um padrão que ela já traz de toda a história dela, de todo o DNA dela. Assim como todo tipo de preconceito, o próprio racismo e tudo mais. Então você começa a entender esses processos e você começa a ver que, ó, tá tudo certo, não tem nada errado. Dentro deste contexto que a gente está colocando aqui. A doença ela não vem através só de uma causa. Ela vem através de um processo. E ela também não vai através só de uma causa só. Ela vai através de um processo. Tudo está sendo processado. E entender essas leis de processamento, ela é muito bacana para você poder resolver muita situação na tua vida. Quando você está ruim e tem alguma coisa que está travado ali, então você tem um problema, uma dificuldade, o processo a gente chama de dificuldade. Por isso que é tão difícil. Ah, eu não consigo, eu não consigo. Por quê? Porque tem que ter um processo para conseguir. Você precisa, né? Um atleta, ele não fica um atleta, ele não nasce um atleta, né? Ele tem uma predisposição para aquilo, mas ele vai passar por todo um processo. Você vê dentro da empresa, muitas vezes você contrata uma pessoa e aquela pessoa ela acaba com o setor inteiro. Por quê? Porque você só foi numa causa, um currículo ali. Faz uma entrevista, um negócio ali, às vezes nem é você, é outra pessoa, e a pessoa entra, mas você não conseguiu identificar o que aquela pessoa poderia fazer dentro da empresa. Porque a gente só foi naquele currículo, só no que está ali. E o que está ali não é a pessoa, não é o ser em si. E ali aquela pessoa entra e faz um furdunço. Assim como na família. Ai, um bebê é uma bênção, uma bênção, uma bênção. Mas nasce o bebê na família, vira um inferno. Pode observar, a gente não vai, mas coitada da criança, tadinho. Não é, tem um processo todo ali. Tem criança que vem para infernizar uma família. Pode observar. Então você vai entendendo os processos, você tira toda essa ilusão que a gente tem do coitado, né? Ai, um bebê, é uma criança, ai, é um idoso, né? Ai, é uma mulher. Não, tem toda uma história ali por trás. E quando você vem, né, dentro de um plano como o nosso aqui, então você observa que dentro de São Paulo, você tem a cidade de São Paulo, você tem características que você não tem na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo. Então nós temos um conceito aqui, o nosso planeta, ele traz as circunstâncias, se você não ouviu o áudio de ontem, tá lá, vai lá, né, observar, ouvir, né, as circunstâncias. Então a circunstância dentro de São Paulo não é a mesma do Rio. Por isso que nós temos processos diferentes. Embora tenha lá toda uma humanidade, né, tem todo um comércio, tem toda uma estrutura, as estruturas são bem diferentes. Se você observa, o lugar é diferente, a energia é diferente e não tem melhor ou pior. A forma de sobrevivência, embora pareça ser muito igual, ela é diferente. Porque nós estamos num planeta em que as circunstâncias elas vão diferenciando umas das outras, dependendo do plano que você está. É como a atmosfera. Está todo mundo dentro do mesmo plano. Mas eu posso poluir o meu espaço ou eu posso limpar o meu espaço. Eu posso chegar na minha casa e pôr um purificador de ar. Eu melhoro a qualidade do ar. Mas esse é só um processo dentro do todo. Eu não melhoro o ar no mundo inteiro. Assim como se eu poluir só dentro da minha casa, eu vou poluir ali aquele espaço, e não o todo. E se eu for lá fora, eu posso poluir o todo. Então esses processos, eles vão se acumulando na medida que você não consegue entender. Nossa característica aqui do planeta é de sobrevivência. Então você vê essa raiva, você vê, né, as pessoas lutando para sobreviver, porque é todo um contexto em cima disso. O trabalho hoje ainda para muita gente é tido como um sacrifício, um sacro ofício.
Então tem que ser sofrido, né? É uma herança escravista para gente. Se você olhar o clima, você tá, né? Lá em cima no mapa, você tem um tipo de clima. E é um clima agressivo, porque é um sol que realmente queima, é que desidrata se você não tomar cuidado, se você não hidratar bem o teu corpo, né? Então um sol que ele machuca, ele queima, né? Ele judia. Se você põe uma roupa há muito tempo no varal, ela desbota. Então, é um sol que ele tem o benefício dele, mas ele também tem um malefício mal usado. Se você desce o nosso mapa aqui, você tem frio, você tem neve, né? Rio Grande do Sul, vira e mexe, você vê geadas, neves e neve e tudo mais ali. Então, é um clima que também é agressivo, porque embora seja gelado, aquilo queima. Quem já pegou, né? Um gelo forte, você sente queimar aquilo. Então também é uma agressão, resseca muito a pele, né? Então tem todo um sistema que você precisa se proteger daquilo. Então cada um vai sendo colocado dentro do processo que cabe dentro da sua história evolutiva. A evolução é você entender esses processos. Então, quando a coisa acontece com você, não é porque teve uma causa ali atrás e você procura um culpado para aquilo, mas você entender o processo que aquilo está acontecendo. Por isso que é tão difícil para as pessoas entenderem isso. Quando eu falo para você que não existe doença, existe pessoas doentes, é esse o processo. Porque você vê que o vírus mesmo aqui agora, a gente tem aí, né, a pandemia acontecendo, rolando no mundo, mas tem gente que não sente absolutamente nada. Ah, mas é o sistema imunológico, é isso, que é aquilo. Eu sei que a gente tem uma série de estudos aí mostrando isso. Mas o processo dessa pessoa faz com que ela seja imune àquele vírus. Os processos com que ela vem. Então ela desenvolve, ela cria aquela imunidade a respeito daquilo. Então aquilo não atinge, por algum motivo aquilo não atinge. E o sistema imunológico dela trabalha muito bem, não deixa o vírus entrar e fazer aquela agressão toda, é porque através daquele processo ela conseguiu. Mesmo dentro desse tal inconsciente que a gente fala, mas ela já vem vindo por ali. É como o atleta, ele não nasce atleta, como eu disse aqui. Ele vai aprimorar, ele tem uma potencialidade ali, ele tem uma qualidade ali que traz isso. Eu falo, esse aqui é um velocista, ó, esse aqui é um ginasta, entendeu? Então tem uma flexibilidade, tem, né, uma leveza, aquele ali tem uma explosão, tem uma velocidade. Então você vê que já tem uma qualidade para determinada atividade física, mas isso não vai fazer dele um campeão. Então, o processo que vem depois de tudo aquilo, com alimentação, com sono, cuidados médicos, exercício, atividade, treinamento, é que faz ele o campeão. A vida ela funciona desse jeito, com esses processos. Quando eu tenho uma situação aqui, que eu chamo de boa ou de ruim, foi todo um processo em que você caminhou e que você entendeu. E que você foi aprimorando conscientemente ou inconscientemente, não tem problema. A coisa ela vai indo. Quando você entende todo esse processo, o que aconteceu, a gente fala que caiu a ficha. Olha, isso aqui, aquilo ali, é desta forma. Quantas vezes a gente falou uma coisa ou discriminou uma situação e depois você entendeu e falou, pô, não era nada daquilo. Eu pensei que era assim, dentro desse contexto de sobrevivência, e quando você vai a fundo entender o processo mesmo da coisa, você fala, pô, então não, tem uma coisa diferente ali. Por isso que dentro desse meu trabalho, eu priorizei sempre escutar ali o outro lado, ver o que está atrás do atrás do atrás, porque a pessoa ela reclama dos pais, né? Eu tenho muita reclamação de pais. Ah, porque meus pais não fizeram o que eu queria, meus pais me rejeitaram, meus pais me maltrataram, e meus pais gostavam mais do outro, dos outros filhos do que de mim, não sei o quê. E eu fico observando aquele processo. Será que é isso mesmo ou é o que ela está vendo naquela forma? E aí você descobre que a pessoa ela não conseguiu entender o processo. E aí aquilo vai se repetindo dentro da vida dela. Toda essa causa processual. Em cima dessas situações, em cima desse contexto. Ela não conseguiu entender o processo, então ela ainda acha que tem culpa. E não tem culpa. Não existe culpa. A vida não culpa ninguém. Embora você viva numa família,
Você tem uma família ali que cuidou de você, que criou você, com pais, mães, avós, tios, todo mundo. As pessoas elas fizeram dentro daquele contexto em que você foi inserido. Porque você foi inserido dentro dessa família, nesse país que você está, nessa cidade que você está, com as pessoas que você está, por conta do seu processo evolutivo. Você não tinha condições de fazer diferente. A gente vê isso a troca de país. A pessoa ela sonha em mudar, não, porque eu vou para a Europa, eu vou para os Estados Unidos, porque eu vou aqui, porque eu vou lá e vou fazer. Mas ela nasceu no Brasil. Ela é brasileira. Ah, então quer dizer que ela não pode? Depende do processo. Se você entender o seu processo direitinho, você ainda nasceu aqui, mas você conseguiu observar esse processo seu, você consegue se dar bem em qualquer lugar. Mas se você não entendeu, você vê que a maioria se lasca. Morre às vezes no meio do caminho, que tenta atravessar até clandestinamente. Vai para lá e fica ilegal. Então você sai de uma ilegalidade aqui e continua ilegal lá. Porque aqui você também devia, você tinha processos, você, né, tinha uma série de pendências aqui e você foi para lá porque lá você acha que a vida é melhor e você acha que você banca aquilo. E quando na verdade você não banca. O que é um processo? O processo é quando você trabalha a sua inteligência. Então, se você observar, você vai ver que o processo de inteligência, ele vem aqui, ele acontece, mas ele não acontece para todo mundo. Você vê que é uma minoria que consegue ter as grandes ideias dentro de um processo, né, planetário. Então, se você pega a gente aqui, as pessoas aqui do Brasil, tá? Vou falar do nosso país aqui, isso é no mundo. Mas você vai ver que tem toda uma população e uma minoria ali, quando 10% tem uma ideia e faz a coisa acontecer, os outros 90 mudam. Mas os outros 90 não mudam por inteligência. Eles mudam pelo processo natural da coisa. Observa isso. É 0,25% de uma população que se destaca, em média. Então você tem 10% ali de um povo que tem as grandes ideias. A pessoa ela vem, ela tem uma grande ideia e através dessa grande ideia, desse processo, esse processo ele espalha por um mundo espiritual e volta para cá com esse clima, com essa energia. E essa energia automaticamente as pessoas meio que por osmose, ela vai, porque a coisa vai acontecendo. Aí você vê a moda, aí você vê, né, toda essa aparelhagem que a gente tem, o celular e tudo mais. As pessoas mudam porque ela vai sendo empurrada a mudar. A gente não vai pela inteligência. Pode observar isso. Ah, então você está dizendo que eu sou burro? Que eu sou... Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que se você observar, a maioria das decisões que você toma é por causa do mundo lá fora. Você vê uma casa, a casa agora é moderna, a casa é assim, todo mundo constrói a casa naqueles padrões, naqueles moldes. Antes, o molde era diferente, então era assim. A moda dita assim, então a maioria vai assim. Lançou na novela, a maioria vai assim. Não, porque esse camarada aqui é o top do momento e vai. Não, essa música é o sucesso, todo mundo na música do sucesso. Uma pessoa ali, ou um grupo, né, de compositor criou aquilo e aquilo arrebenta, vira um sucesso. Daqui a pouco está na boca do mundo. Porque todo mundo gostou e vivencia aquilo. E eu não estou entrando em mérito ou demérito, tem qualidade, não tem qualidade, porque todo mundo vai falar e vai dizer. Eu quero que você entenda o processo. O processo é assim. Nós temos hoje um presidente eleito no país que nos anos 80 ninguém jamais diria que ele chegaria onde ele chegou. Jamais. Entendeu? Ninguém falava isso. Pelo contrário. Analfabeto, burro, ignorante, não sei o quê, papapá, papapá. E aí tem todo um processo ali que faz, e pela terceira vez governa uma nação desse tamanho. Se é mérito ou demérito, se merece, não merece, tem. Não é isso, gente. É o processo que acontece. Como é que uma pessoa consegue fazer uma coisa dessa? Muita gente fala, mas roubou, mas fez isso, mas não interessa, mas foi.
chegou, tá lá, fez o que fez. Se é certo ou se é errado, cada um vai definir dentro daquele processo que tem do que você acha que é certo e o que é errado, o que é verdade e o que é mentira. Por isso que a gente não consegue entender o processo, né, de democracia. Porque aí eu não respeito o outro não me respeita também. Por isso que se fala tanto em respeito hoje. Mas você não pode respeitar nada ou ninguém se você não entende o processo do que é o respeito. Se você mesmo não consegue se respeitar dentro dos padrões das suas escolhas e daquilo que você é, ou daquilo que você se tornou. Consegue compreender isso, gente? Parece alguma coisa muito difícil, muito complicada. Porque você fala, nossa, mas o processo, como é que eu vou entender? Como é que eu vou fazer? São anos de estudo. É uma coisa que ela não acaba e que você vai adquirindo o conhecimento, você não vai entender. Nós não vamos entender esse processo todo, porque nós estamos na parte do processo. Eu tenho que entender o que me cabe. Eu não posso estar na quinta, sexta série da escola já pensando na faculdade. Isso é o que gera a famosa ansiedade, os processos de doença. Não, a faculdade eu nem sei se vem, eu nem sei se eu vou querer estudar numa faculdade, eu não sei qual vai ser o rumo da minha vida. Então, quando eu estou aqui agora, eu vou aprender esse processo, o processo do quinto, sexto, sétimo ano. Ó, eu vou fazer ensino médio, ensino fundamental primeiro. Ó, fundamental, médio, faculdade, pós-graduação, entendeu? Mestrado, doutorado, e aí você vai, né, por processos ali, entendendo aquilo. Quantos passaram por um processo sem entender aquele processo? E você vê muita gente aí que tem o estudo, mas que não entendeu como é que funciona o projeto. Ele tem um título, mas o processo ele não entende. E aí faz verdadeiras besteiras, né, ali fora. Então, quando você entende no processo, que dentro desse processo você está sendo levado, por isso que eu falo, as pessoas hoje elas não pensam mais, elas são pensadas na propaganda, na mídia, na televisão, o tempo todo, na internet, os aplicativos que você tem hoje. Então, a moda hoje é fazer uma dancinha. Milhões e milhões de pessoas fazem a dancinha toda igual. Você vira um boneco. Ah, tem que aparecer pelada. Mulher vai aparecer pelada mostrando a bunda. E aí você abre é o que você mais vê ali. Ali tem tudo. Ah, mas está julgando. Não, não é julgamento. É você entender que é um processo ali dentro e que vai bater e reverberar de acordo com cada um. Não está certo ou não está errado. Está dentro do processo daquela pessoa. Eu estou aqui num nível ainda mais básico disso, para que você possa entender só o conceito de processos. E que a causa e o efeito, ela não é assim, não existe só uma causa e um único efeito. Você vê que quando tem uma coisa errada na tua vida, às vezes você fala, nossa, veio uma avalanche de problemas. É, porque são aqueles processos anteriores. Então, o que você está vivendo? Ah, mas nós temos que viver o agora, o agora, o agora. E vocês que me acompanham aqui estão prontos para ouvir isso. Mas o agora, ele é um conjunto dos processos do antes e do amanhã. Tá tudo interligado. O tempo todo, 24 horas por dia. Você está dormindo ali, o processo ele está continuando. Não é porque você dormiu e supostamente desligou, né, que aquilo deixou de acontecer, que a sua cabeça deixou de processar, que você deixou de fazer as ligações que precisa, porque você sai daquele corpo ali em espírito, o corpo está ali no refazimento, mas o teu espírito continua trabalhando. Continua ligado. Quantas vezes você deita, dorme e fala, nossa, acordei mais cansado ainda? Porque você trabalhou, de alguma forma você desperdeu energia ali durante a noite. E você teve sonhos, você teve encontros, você fez uma série de situações. Então isso tudo é um processo. Por que eu não consegui refazer durante o sono, que esse é o objetivo do sono? Porque tem todo um processo por trás. Por que você não dorme? Porque tem todo. Ah, eu estou preocupada com a conta, estou preocupada com meu filho que está no céu. Não é só aquilo.
Muitas vezes você vai perceber que a pessoa, ela parece que ela está preocupada com você, mas não está. No fundo, ela está curiosa para saber o que você está fazendo. Então você começa a ficar esperto naquilo e você começa a sentir esse processo energético. E a partir desse processo energético, você vai entendendo todos os processos que levam à vida. E aí você vai entender, porque cada um reencarna na família que está, cada um reencarna no país que está, com as leis que está. Não adianta você encarnar no Brasil e querer ser europeu. Não vai funcionar. Você vê que só uma minoria que vai para lá e que consegue fazer isso. A gente tem exemplos aqui o tempo todo disso. De pessoas que supostamente, né, na favela é menos, é inferior e vai para o mundo e arrasa. E pessoas aqui que têm todas as condições, dinheiro, posses, e estudam nas melhores escolas e não conseguem sair de São Paulo. Então não é o dinheiro que faz. Ah, mas eu não tive oportunidade. É mentira. Ai, coitado, não tem onde morar. É mentira. Não existe coitado. Porque tem um monte de gente que tem e não faz. Ah, mas porque é sem vergonha, é vagabundo, porque não interessa. Não. É um processo ali. Então, todo esse processo interligado faz com que você vá ou não. A inteligência, ela vem sim. Ela está ali dentro. Mas se eu entender o processo da inteligência, eu consigo me destacar. E eu consigo criar ideias. E hoje a gente tem coisas incríveis, maravilhosas que foram feitas que na época dos nossos pais nem existiam. As comunicações, né, que foram feitas, a internet, né, o avião está aí para mostrar, a tecnologia dos automóveis. Hoje você cruza o planeta em 12 horas, é fantástico. E notícias em tempo real, tudo você pede aqui, ó, o franguinho chega ali prontinho, fritinho, assado, cozido, como você quer, pronto, quentinho para comer. Você não precisa ir no quintal mais matar. Então, foram tendo essas ideias, as pessoas foram colocando isso dentro desse processo. Ninguém foi assim falar, ah, nossa, eu vou fazer isso assim e ver porque ele foi abençoado. Não, porque tem todo um processo atrás daquilo. Aquela pessoa, do nada, ela teve uma ideia. Não, ela não teve uma ideia do nada. Ela tem todo um processo em que ela começa e são tidos até como loucos, porque eles pensam realmente fora da casinha. E uns, quando não controla isso, fica lelé mesmo, né? A gente já viu isso. Fica completamente alucinado numa utopia maluca. Então, nada na vida pode ser, né? Ó, nem muito céu, nem muito terra. Por isso o equilíbrio, o tal que os chineses falam o tempo todo. Você vai entender que o processo é fluxo. É como sucesso, né? É uma sucessão. Ó, um dia depois do outro, um passo depois do outro, você sempre mantém o sucesso. Não é aquela explosão que você sobe e depois você afunda. Ali não é sucesso, é fama. Então a fama está ali, aparece e depois você some. Mas aquilo não deu uma continuidade. Por isso, pessoal, então eu vou encerrar por aqui. Eu acho que foram alguns exemplos assim interessantes, que se você começar a parar para refletir um pouquinho, mesmo que você não entenda ainda muito isso, mas isso começa a fazer um sentido dentro de você. E talvez eu faça uma série, numa sequência aqui, né? É causa e efeito 1, 2, 3, se precisar, para a gente aprofundar um pouco mais a respeito disso, para que você entenda. Essa foi só uma pílulazinha para você entender que, olha, causa e efeito, eu não sei não se existe. Eu acho que os processos em que eu me coloquei, em que eu entendi, ou quando você pensa muito no seu futuro, ou quando você não se desliga muito do passado, e quando você não consegue viver o agora, isso tudo faz o emaranhado que de repente pode estar a sua vida. Um bom estudo a todos vocês, uma excelente reflexão e até o nosso próximo áudio.